Existe uma doença silenciosa que está devorando o corpo de milhões de homens nesse exato momento e não aparece na balança nem no espelho. Não ainda, mas quando ela aparece, já comeu 20, 30% da tua estrutura por dentro. E hoje a gente vai falar sobre o que nenhum vídeo fitness vai te contar. Antes da gente começar o conteúdo, se esse tipo de conversa faz sentido para você, homem, pai, marido, que está buscando se reconstruir, não apenas sobreviver, se inscreve aqui no canal. Eu vou te contar uma coisa que deveria me dar vergonha. Eu sou formado em educação física, 4 anos estudando o que a falta de movimento faz com os hormônios de um homem. Eu sabia, na teoria, tudo isso. Mas mesmo assim, eu sempre fui o cara que nunca gostei de musculação. Quando eu montei minha empresa há 2 décadas atrás, a Move, uma empresa de eventos, eu entrei no ritmo de trabalho insano de 14, 16 horas por dia. E eu me convenci de que aquilo era o preço do sucesso. E o sacrifício do corpo é o pedágio da conquista. Eu tentei voltar várias vezes. Eu era aquele aluno que toda a academia ama, pagava certinho, mas quase nunca aparecia. E eu sei que tem cara assistindo esse vídeo agora que está exatamente nesse lugar. Começou, parou, começou e parou. O seu problema não é falta de disciplina. O seu problema é que te vendem um modelo errado. Vamos aos fatos. A partir dos 40 anos, o corpo masculino começa a perder massa muscular a uma taxa de 1 a 2% por ano. Parece pouco? Agora faz a conta. Aos 70, se você não treinar, você pode ter perdido 30% dos seus músculos até 40% da sua força. Isso tem um nome, se chama sarcopenia, perda de carne. E aqui é onde entra a bomba relógio hormonal. Um estudo acompanhando quase 1.000 homens por mais de uma década mostrou que homens com a testosterona livre baixa têm o dobro de risco de desenvolver sarcopenia. E funciona como um espiral. Menos músculo gera menos produção hormonal. Menos hormônio gera mais perda muscular. Menos força gera mais gordura. E mais gordura gera mais inflamação. E é claro que a inflamação destrói o sono, a energia e a clareza mental. Mas a sarcopenia, ela não age sozinha. Ela tem uma parceira de crime que pouca gente entende: a gordura visceral. Não é a gordura que você vê, não é a pochete, não é o pneu. É a gordura que se instala dentro de você, em volta dos órgãos, fígado, coração, intestino. Ela é invisível, extremamente perigosa. Ela funciona como um órgão endócrino, produzindo substâncias inflamatórias que destroem os músculos, desregulam os hormônios e sabotam o teu metabolismo. Excesso de gordura visceral aumenta em até 70% o risco de AVC e infarto, mesmo em homens com um peso aparentemente normal. O cara pode estar magro por fora e estar podre por dentro. Homens com a cintura acima de 102 centímetros têm o dobro de risco de desenvolver doença cardiovascular. Você pode medir isso pegando uma fita métrica na sua casa, pegando até um cordão, um cadarço, medindo aqui e depois colocando numa treina para saber como que tá a sua cintura. Agora junta essas duas coisas, a perda de musculatura e o acúmulo da gordura visceral. Quando essas duas coisas acontecem juntas e depois dos 40 elas quase sempre caminham juntas, o risco de síndrome metabólica, diabetes tipo 2, gordura no fígado, infarto e até câncer dispara. Um estudo com mais de 400.000 participantes mostraram que a proporção de gordura músculo é um dos indicadores mais fortes de risco de mortalidade com homens com menos de 60 anos. Irmão, não é o peso, não é o IMC, é a proporção entre o que você tem de músculo e o que é gordura. Quando eu fui fazer meus exames e eu vi que eu estava com mais de 30% de gordura corporal já há bastante tempo, a testosterona baixa e os marcadores inflamatórios alterados, eu entendi. Músculo depois dos 40 não é vaidade. Músculo é o escudo que te protege de tudo isso. E ele é o único remédio natural que combate a sua perda hormonal, reduz a gordura visceral, melhora a sensibilidade à insulina e diminui a sua inflamação sistêmica, tudo ao mesmo tempo. Agora eu preciso ser justo contigo, porque a culpa não é só sua, irmão. O mercado fitness te vende um modelo que foi desenhado para o cara de 25 anos, solteiro, que tem 2 horas livre por dia e não acordou 3 vezes na madrugada porque o filho estava com febre. O corpo depois dos 40, ele não responde bem a picos de intensidade seguidos de um abandono. Ele responde à regularidade, responde à constância. Sim, aquele futebol que você curte jogar uma vez por semana não é o suficiente, irmão. Eu vou te contar o que eu fiz e o que eu tô fazendo. Eu sou um cara que tem negócio, que tem família e que precisou, de fato, encontrar uma forma de treinar que coubesse na minha vida real. Primeiro, eu ativei um protocolo de jejum intermitente. Não é o tema desse vídeo, mas o jejum foi parte importantíssima do processo para desinflamar o corpo e ajustar os hormônios. Segundo, eu parei de brigar com a academia e passei a conciliar com o que eu sempre amei, esporte. Olha, eu joguei bola toda semana até os 30 anos e eu tentei voltar nos últimos anos, mas embora a cabeça leia a jogada,
o corpo já não responde da mesma forma. Depois de eu torcer 2 vezes o tornozelo, eu entendi que o futebol tinha virado um esporte de alto risco. Então eu migrei para um esporte de raquete. E ali eu realizo o meu cardio, treino explosão, treino coordenação. E tem uma coisa que a academia sozinha não dá. Grupo, conexão, você joga contra alguém, ao lado de alguém. E nos dias sem esporte, musculação, mas de forma mais inteligente do que eu fazia antes. E eu quero te passar 3 coisas que mudaram tudo na forma como eu me relaciono com o meu corpo e os resultados que eu tive nos últimos 3 meses, sem uso de hormônios e sem radicalismo. Primeira coisa, mobilidade articular antes de cada treino. Cara, 5, 10 minutos é inegociável. A nossa articulação, ela é ouro. Se ela trava, você para. E se você para, o ciclo tem que recomeçar mais uma vez. Se você já passou dos 40, você já percebeu que a sua perda de flexibilidade, ela acelera. Começa a encurtar tudo. E se você não trabalha isso ativamente, irmão, o teu corpo vai travar. Então depois você busca aqui no YouTube exercícios de mobilidade articular, dependendo do que você vai treinar. Outra coisa que eu implementei foram 5 minutos de prancha, variando posição, frontal, lateral. Parece simples, irmão. Faz em 5 minutos sem parar e depois tu me conta. O efeito na postura, na estabilidade do core e na proteção da coluna, para mim foi transformador. E por último, e não menos importante, o treino de força. Não como um acessório, mas como prioridade. Como eu te falei, músculo depois dos 40 não é estética, é remédio. Cada quilo de músculo que você ganha é 1 quilo de proteção contra a doença cardíaca, contra a diabetes e contra a degradação que a idade impõe. O treino de força, ou seja, a musculação, combate a sarcopenia, reduz a gordura visceral, que a gente já falou desse vídeo, melhora teu sono e reduz o estresse. É a coisa mais próxima de uma pílula de longevidade que existe e, é claro, não precisa de receita. Como eu te disse, tudo isso aliado ao jejum intermitente de 14 a 16 horas por dia. Se você quer saber como eu faço o jejum e como ele mudou a minha vida, comenta aqui embaixo que eu coloco esse tema para gravar um vídeo só sobre jejum na nossa pauta aqui, beleza? Mas sabe o que é mais impressionante? O exercício somado ao jejum me deixou mais disposto e não mais cansado. Ele restaurou a minha vitalidade, sem precisar tomar café para funcionar, até porque eu nem gosto de café. Depois voltou uma clareza, cara, como se alguém tivesse tirado uma névoa da minha cabeça. Logo em seguida eu percebi a melhora na minha postura, não só do corpo, mas uma postura diante da vida, o jeito de entrar numa sala, o jeito de olhar nos olhos das pessoas, o jeito de tomar a decisão. Não à toa, Marco Aurélio, que é essa figura icônica que eu já citei no vídeo sobre estoicismo, imperador de Roma e um dos maiores líderes da história, ele já escrevia que a disciplina do corpo é a primeira disciplina da alma. Ele não falava de shape, falava de governo próprio, do homem que comanda a si mesmo antes de querer comandar qualquer coisa. A disciplina do corpo, ela produz disposição, a disposição produz perseverança. A perseverança forja o caráter. Não é sobre ter um tanquinho para postar no Instagram. Você precisa amar o processo e quem você se torna ao longo desse processo. O ponto é, quando o seu corpo funciona, você volta a se sentir útil. Útil para o seu filho que precisa de um pai com energia, e não de um pai destruído no sofá. Útil para sua mulher que precisa de um parceiro inteiro, e não de uma sombra arrastando os pés pela casa. Útil para você mesmo, irmão, que merece viver os próximos 30 anos de pé e não só sobrevivendo. Se você já treina, meu respeito, irmão. Se você tá no caminho, continua, cara, não para. Agora, se você parou, irmão, eu te entendo. Eu também parei muitas vezes. Mas o corpo não aceita desculpa, ele aceita movimento. Então levanta, irmão, bora recomeçar. Eu passei anos tentando encaixar o meu corpo nesse modelo de academia padrão, até que eu descobri que a relação de um homem com o treino está diretamente ligada ao padrão de comportamento dele. Então, presta bastante atenção. Existem 4 padrões comportamentais predominantes no homem, e cada um funciona de um jeito completamente diferente. Tem o cara que é movido por competição-resultado. Se não tem adversário, se não tem placar, se não tem meta concreta com prazo, ele morre de tédio. E esse era o meu caso. Você coloca esse cara sozinho no leg press e ele larga em 2 semanas. Mas você coloca esse cara num treino dinâmico e progressivo, num esporte, num desafio com placar, numa aposta consigo mesmo, com data para entrega, esse cara vira um animal. O problema dele não é preguiça, é falta de desafio. Tem o cara que é movido por conexão e energia do grupo. Treinar sozinho para ele é um castigo. Esse cara precisa de gente, de conversa, de pertencimento. Quando ele treina com alguém, quando entra num grupo que vibra junto com ele, que acompanha ele rende 3 vezes mais. A academia vazia às 6 da manhã é um inferno para esse cara. Mas um esporte coletivo, uma dupla de treino, um grupo, isso acende ele. Tem outro cara que é movido por silêncio e rotina. Fone do ouvido, foco total, mundo desligado. O treino é um templo particular para ele. Se tem barulho demais, gente demais, conversa demais, ele perde a concentração e desiste. Esse é o cara que precisa de um protocolo fixo, horário fixo e um ambiente controlado. E tem o cara que é movido por dados, se não tem planilha, se não tem reloginho para controlar aqui, ele precisa de estrutura e indicador claro.
claro de progresso semana a semana. Esse cara precisa ver que o peso diminuiu 2 quilos, que a cintura diminuiu 4 centímetros, que o exame melhorou. 4 padrões, 4 formas diferentes de funcionar. Se você tenta encaixar o seu padrão no modelo errado, você vai continuar no ciclo de começar a parar pelo resto da vida. E mapeie esses padrões numa ferramenta chamada Código de Origem, que é 100% gratuita. O link está aqui embaixo na descrição. Eu comecei esse vídeo te falando de uma doença silenciosa, mas a verdade é que a doença maior não é a sarcopenia. A doença maior é a desistência. É o homem que olha para o próprio corpo deteriorado e decide que já era, que a idade venceu, que o melhor já passou. Entende, irmão? Você não precisa virar um atleta. Você tem que voltar a se mover com regularidade, com consistência, de uma forma que faça sentido para quem você é hoje, não para o cara que você era há 20 anos atrás. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal agora e manda esse vídeo para um cara que precisa ouvir isso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre algo que destrói mais homens do que a falta de treino, a relação com o dinheiro. Não é sobre investimento, não é sobre renda passiva, é sobre o que o dinheiro revela da ferida que você carrega e como ele pode ser a maior armadilha ou a maior ferramenta da reconstrução que um homem tem, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.